Graça e paz da parte do Senhor, do nosso Deus, para você. Que o nosso Deus venha te fortalecer mais e mais, que você tenha mais e mais forças, para vencer, que o espírito de ousadia do Senhor seja na sua vida. Nós vamos falar nesse vídeo de um assunto muito interessante e muitas pessoas já me procuraram e expressaram essa dúvida dizendo: pastor, quando nós morrermos, nós vamos lembrar de todas as coisas aqui que nós passamos aqui na Terra? E por incrível que pareça, a noção que as pessoas tinham é de que eles não iam lembrar de nada do que aconteceu aqui na Terra, que iam para o céu e como se tivesse uma amnésia. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina que quando nós morremos, nós levamos conosco todo o nosso ser completo, Nós só perdemos a parte física, porém, o nosso intelecto, nossa memória, nossa mente, ela continua funcionando normalmente, a nossa inteligência. E nós temos essa passagem bíblica que nos mostra como é que é quando o Senhor contou a história daquele rico que tinha muito dinheiro e tinha um mendigo Lázaro que ficava ali sempre sem ter o que comer, cheio de chagas. E a Bíblia diz que morreu tanto o rico como também o mendigo. E o mendigo foi levado para o seio de Abraão. E o rico, ele foi para um lugar de tormento, para um lugar chamado Hades. E o Senhor Jesus Cristo disse que lá no Hades, o rico, ele olhava ao longe Lázaro no seio de Abraão, tranquilo, sossegado, feliz. E o rico estava em tormento naquele calor. Ele então disse assim para Abraão: pai Abraão, mande que Lázaro, ele arrume água para me refrescar. Abraão disse: olha, você foi tão abençoado na terra e Lázaro foi atribulado na terra, ele sofreu na terra. E aqui ele está sendo consolado e você está sendo atribulado. Primeiro eu quero dizer para você, meu amado, olha, o Lázaro não foi para o lugar de descanso porque ele era pobre, não. É porque no sofrimento ele se achegou até Deus e alcançou, a vida com Deus. Muitos pobres, eles nem no sofrimento vão até Deus, nem no sofrimento eles se chegam ao Senhor. E o rico, ele não foi para o tormento porque era rico, ele foi porque não se lembrou de Deus na terra. E ele caiu naquela palavra que diz assim: não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por isso que o rico, ele estava no sofrimento. Não é a riqueza que nos leva para a perdição, é a falta de Deus. E também não é a pobreza que nos leva para a salvação, não. É se aproximar de Deus. Se o pobre não se aproximar de Deus, ele vai se perder tanto quanto o rico que não se aproximar do Senhor. O segredo é se aproximar do Senhor. Mas voltando à história, o rico, ele disse assim para Abraão: pai Abraão, permita que eu volte lá na terra, porque eu tenho 5 irmãos, para que eu venha avisar eles, para que eles não venham para esse lugar horrível. Ou seja, ele se lembrava dos seus irmãos, ele disse: eu tenho 5 irmãos. Ele se lembrava da terra, do lugar. Ele então tinha a sua lembrança, a sua memória totalmente intacta. Abraão então disse para ele: tem Moisés e os profetas. Se eles não ouvirem Moisés e os profetas, tampouco vão acreditar, ainda que o morto ressuscite. Então, essa história, ela nos mostra que quando nós saímos dessa vida para outra, nós conservamos todas as nossas faculdades espirituais e mentais. Nós conservamos a nossa memória, nós conservamos a nossa inteligência, nós temos sentimentos. E é assim que vai ser quando nós chegarmos à glória.
Por isso é que nós vamos glorificar o nosso Deus, porque nós vamos lembrar de tantas coisas boas que Ele fez na nossa vida, dos livramentos. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver o nosso pai, a nossa mãe, nós vamos lembrar, reconhecer, nós vamos ter aquela comunhão maravilhosa, meu irmão. Então, fica aqui a resposta para você. Há outro texto na Bíblia que mostra, né, que os mortos que morreram fisicamente, eles estão vivos com Deus. Foi quando os fariseus falaram para Jesus que ele era novo ainda e disse que conhecia Abraão, que Jesus disse: "Ó, vosso pai Abraão viu meu dia e se alegrou." Ou seja, Abraão, ele viu o nascimento do Senhor Jesus Cristo e se alegrou. Ou seja, Abraão estava consciente, estava esperando o nascimento do Messias. Então a Bíblia nos mostra claramente que a consciência, que após a morte física existe memória, sentimento, inteligência, e nós estamos indo para a glória, para morar nesse lugar maravilhoso, por ocasião do arrebatamento da igreja. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, ou seja, o nosso corpo ele vai ser ressuscitado pelo Senhor e nós viveremos para sempre assim com o Senhor. Que Deus abençoe você grandemente, que você se alegre por saber que você é eterno e você tem uma existência eterna na presença de Deus. Nós vamos ter toda a eternidade para lembrar as coisas boas que o Senhor fez na nossa vida e então lhe agradecer e ser grato, glorificando eternamente o nome do nosso Senhor. Fique na gloriosa paz desse grande Deus.